estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui, ó, quando a Bíblia diz assim, levantou os olhos, os irmãos podem procurar na Bíblia. Não está falando olhou para cima, tá? Levantar os olhos é alguém que estava olhando para baixo e olhou para frente. Tanto é que o texto ali fala, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Não fala viu ao alto. Tem um texto de Isaac e Rebeca, né, quando eles se encontram, que fala assim, então Rebeca levantou os olhos e viu Isaac. Aí depois fala assim, então Isaac levantando os olhos viu também a Rebeca. Então não teria como eles se verem se os dois estivessem olhando para cima. Né? Pelo menos um teria que estar em cima. E daí não sei, os dois não levantariam os olhos, não tem como, infelizmente. Então quando a Bíblia diz assim, levantou os olhos, é olhar distante, olhar para frente, tá, irmãos? Então quando fala assim que Lázaro, ele estava aqui em tormento, ele levantou os olhos e olhou ao longe e viu, o rico aliás, e viu Lázaro e Abraão aqui, num lugar de paz. Né? E o rico fala assim, né, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. Aí Abraão fala assim, vou pegar o texto lá. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste teus bens na tua vida, né? Igualmente, Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui está sendo consolado. Tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que ninguém que queira passar daqui para vós não consegue, né? Tem um grande abismo, nós não conseguimos passar para aí, nem vocês para cá. Tá, irmãos? Então é essa imagem aqui. Isso aqui é o mundo dos mortos, tá? A Bíblia fala que está debaixo da terra, mas é um mundo espiritual isso aqui. É um mundo espiritual, né? É uma outra dimensão. Então, aqui é o Hades, ou Sheol, tá? Em hebraico, Sheol, é isso aqui tudo, tá? Os dois lados é Sheol, é Hades, né? E aqui dentro é o Tártaro. Né? Tanto é que diz aqui, ó, no inferno, que é no Hades, no mundo dos mortos. Então lá no mundo dos mortos estava o rico, né? E quando ele levantou os olhos e viu ao longe, ele viu Abraão e Lázaro. Então Abraão e Lázaro também estão no Hades, só que eles estão depois do abismo. Né? Existe um abismo, então eles estão do outro lado do abismo. E o lado que eles estão do abismo é um lado de consolo. Abraão fala, você recebeu seus bens em vida, agora você está sendo atormentado. Lázaro está sendo consolado, então é um lugar de consolo. Então o Hades, no Hades existe um lugar de tormento e existe um lugar de paz, um lugar de consolo, o paraíso, tá? Um paraíso. Aí isso aqui é o lago de fogo, tá, irmãos? O lago de fogo é o Guiena, é o lago de fogo. Aí isso aqui já é outra história, isso aqui não tá naquele lugar. O Hades, que é o mundo dos mortos, no fim, ele vai ser pegado inteiro e jogado aqui dentro do lago de fogo. Tá? O lago de fogo ele vai ser inaugurado, ele foi criado para Satanás e seus anjos. E ele vai ser inaugurado com o anticristo e o falso profeta, na vinda de Jesus. Jesus vai jogar, né, o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E 1000 anos depois, quando Satanás for ser jogado no lago de fogo, com a morte, com o Hades, né, aí fala que lá eles foram jogados onde está a besta e o falso profeta. Então, passou 1000 anos e eles estão lá ainda queimando. Eles ainda estão lá. Então, o lago de fogo, que é o Guiena, é outra história. Aqui sim é o fim. Aqui é a segunda morte. Tá? Mas geralmente está escrito assim, quando tu fala do lago de fogo, é Guiena, está escrito Guiena de fogo. Né? Então, quando os tradutores foram traduzir, e eles pegaram lá Guiena de fogo, eles colocaram inferno de fogo. Né? Eles traduziram para infernos. E está errado, não é essa a tradução. Infernos, que traduziram do latim, é o mundo inferior, que é o mundo dos mortos.
Né? Aí de infernos de fogo virou inferno de fogo, tá, irmãos? Então por isso que inferno hoje nós vemos como esse lugar de punição, mas não é. Às vezes infernos na verdade significa regiões inferiores, né? Que é o mundo dos mortos. E lá está tanto os maus quanto os bons, tá bom? Olha só para vocês verem. Em Eclesiastes está escrito assim, né? E o pó volte à terra, que é o corpo, o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então o pó vai para a terra, o espírito vai para Deus. Em Lucas 23, 46, está escrito assim, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então Jesus falou assim, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E expirou, e morreu. Né? Vamos ver para onde o Pai mandou o espírito de Jesus. Porque o espírito volta a Deus. E Deus coloca ele em algum lugar. Deus guarda ele em algum lugar. Né? O bandido da cruz. Lucas 23, está escrito assim, acrescentou Jesus. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. A ressurreição de Cristo. Vai acompanhando, irmãos. Depois eu vou fechar tudo. Disse-lhe Jesus, né? Jesus ressuscita, Maria Madalena vai lá e encontra com ele. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Jesus, ele ressuscita. Tá muito quente aqui, irmãos, então eu tô suando muito. Então por isso que eu tô passando o rosto na cara toda hora. A mão na cara toda hora. Jesus, ele ressuscita e ele fala com Maria assim, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Né? Eu ainda não fui no céu. Mas já tem 3 dias e meio, 3 dias, né? Já é o 3º dia que Jesus estava morto. Então, aonde que Jesus estava? Né? Aonde que ele estava? E aonde está a promessa dele para o bandido da cruz, que ele disse, hoje você estará comigo no paraíso. Né? Então, ele falou, hoje você estará comigo no paraíso. Então, se o paraíso é no céu, Jesus ainda não foi aos céus. 3 dias depois, né, ao 3º dia, Jesus ainda não foi ao céu. Será que ele quebrou a promessa para o bandido da cruz? Né? Aí tem um texto que fala assim, que Jesus ele pregou no inferno. Mas agora eles estão mudando a tradução e estão colocando Hades mesmo. Porque fica esquisito, né? Jesus pregou no inferno. Mas em muitas traduções antigas está escrito assim, Jesus, né, ele pregou no inferno. Nem sei se essa daqui foi mudada. Deixa eu ver. Aqui fala no... Vamos ler. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então ele está morto na carne, mas no espírito não. No qual o quê? No espírito. É o que o texto acabou de dizer, né? Ele foi morto na carne, mas no espírito ele está vivo. Né? E ele não está só vivo, ele está vivificado, ou seja, ele também dá vida. A Bíblia diz que Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. Então, vivificado no espírito, no qual, que é no espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisões, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé.
enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então esse texto está falando que Jesus, no Espírito, ele foi, né, pregou aos espíritos em prisões. Então existem espíritos presos no Hades, né? Lembra que tem pessoas, homens ímpios reservados sob castigo para o dia do juízo? E quem que está lá? É o espírito deles, ó, pregou a espíritos em prisões. E Jesus foi como? No espírito. Né? Mas o espírito não volta a Deus? É porque o espírito, irmãos, é a nossa alma. A alma e espírito é a mesma coisa. Tá? Então a nossa alma, sim, a nossa vida volta a Deus e Deus dá o destino. Você vai para lá, você vai para cá, você vai pagar, você vai ser consolado. Tá? Então Jesus foi em espírito, não em alma, e pregou a espíritos em prisões, não para almas em prisões, em espíritos em prisões, né? Os quais foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então Jesus foi no mundo dos mortos e pregou. Aí a Bíblia diz que pregou para aquele povo do primeiro mundo, né? Na época de Noé, antes do dilúvio. Né? Espírito em prisões, o qual em outro tempo foram desobedientes, né? Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Né? Então, a Bíblia diz que ele foi lá e pregou. Né? Mas a Bíblia não diz o que ele pregou. A Bíblia não fala... não dá muitas pessoas dizem que aquelas pessoas tiveram segunda chance, né? Mas a Bíblia não está dizendo isso, tá, irmãos? Nós só podemos dizer o que a Bíblia diz. Ele foi e pregou aos espíritos em prisões da época de Noé, né? Com certeza existiam pessoas pregando, né? A Bíblia diz que quando Enos e Sete, quando nasceu Enos, então eles começaram a invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, que Noé andava com Deus. Então existiam sacerdotes de Deus na terra. Tá? Então aquelas pessoas não morreram inocentes. Então por que Jesus foi lá pregar para elas? Né? Mas quando nós interpretamos, nós podemos, por exemplo, a pregação não é só pela palavra. Né? Nós pregamos primeiramente com o nosso testemunho, sem mesmo dizer nada. Né? Pelas nossas ações, nós estamos pregando o Evangelho. Quando nós, né, vivemos o que pregamos, nós estamos pregando o Evangelho. Né? Então o simples fato de Jesus aparecer no mundo dos mortos para aquelas almas, né, já é o cumprimento do que estava sendo prometido. É o cumprimento do que às vezes Sete pregou, Enos pregou, né? Enoque pregou, Noé. Então é o cumprimento disso. Então ele pregou aos espíritos em prisões. Às vezes só dele aparecer lá e falar assim, tá vendo? Né? Vocês foram desobedientes, vocês foram rebeldes, e todos os meus sacerdotes que eu chamei na terra, né, que andavam comigo, anunciavam que um dia, né, o filho da mulher, que Deus falou assim, um dia vai vir um descendente da mulher e vai pisar a cabeça da serpente, sou eu, Jesus, né? Cumpriu, sou eu. Então, pode ser isso, tá? Pode ser só dele estar lá e dizer que ele é o descendente da promessa, né, aquele que veio pisar a cabeça de Satanás. Isso já é uma pregação, né, irmãos? Então nós não podemos dizer o que Jesus foi pregar. Nós podemos só supor, tá? Então não falem, Jesus pregou e eles tiveram segunda chance. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que lá no mundo dos mortos, ninguém louva, ninguém faz nada. Ou seja, o que você tem que fazer é aqui na terra. Tá? Depois que morreu, você vai estar guardado para o dia do juízo. Os ímpios sob castigo, né? Os justos sobre consolo. Outra coisa desse texto importante da gente perceber é que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisões da época de Noé. Ou seja, para pregar para eles têm que estar acordados, eles têm que estar conscientes.
Tá, irmãos? O objetivo desse texto é mostrar isso. Jesus foi lá em espírito, né? Ele ficou no mundo dos mortos, no Hades, por 3 dias, né? 2 dias e pouco. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então esse tempo ele estava lá, né? E ele pregou aos espíritos. Ou seja, para pregar as pessoas têm que estar conscientes, tem que estar olhando, tem que estar te ouvindo, né? Então as pessoas não estão dormindo. Quando as pessoas morrem, a alma delas não vai para um sono. Nem os justos, nem os ímpios. Não. Porque a alma, espírito não dorme, irmãos. O que dorme é corpo, gente. O nosso corpo dorme porque ele precisa de descanso. Tá? É porque nós somos fracos. Por isso, o seu espírito não dorme. Ele não precisa dormir. Então, os anjos não dormem. Né? Os anjos, eles são espirituais. Eles não dormem. Deus não dorme. Né? Espírito não dorme, tá, irmãos? Então, quando a Bíblia fala o sono dos justos, né? O seu corpo faz parte de você. Quando o seu corpo cai na terra, quando o seu corpo morre, né? A morte te envolveu, o corpo está morto e ele faz parte de você. Você é corpo e espírito. Só voltando aqui ainda, quando Jesus disse assim, eu tenho a chave do inferno e da morte, na verdade o inferno ali é Hades, tá? É mundo dos mortos. Então o que Jesus está falando na verdade ali? As pessoas interpretam errado, mas Jesus está falando, eu tenho a chave do Hades e da morte. Eu tenho a chave do mundo dos mortos e eu tenho a chave da morte. Por que Jesus está falando isso? O texto ali é simples. Quando Jesus voltar, ele vai trazer os seus de volta. Ele vai ressuscitar os seus. Né? Nem o inferno, nem o Hades vai poder deter eles e nem a morte. Então o que Jesus está falando? Quando eu vier, eu tenho a chave do Hades para tirar o espírito de vocês de lá. E eu tenho a chave da morte para trazer o seu corpo de volta à vida. Trazer o seu corpo da terra. Né? O seu corpo morreu, deteriorou. Então eu tenho a chave do Hades, vou trazer seu espírito. E eu tenho a chave da morte, vou trazer seu corpo de volta da terra. E vou unir os dois. Aí você vai voltar a ser uma alma vivente. Então por isso que Jesus fala, eu tenho a chave do inferno e da morte. Não é inferno, tá, irmãos? Por isso que a tradução atrapalha muito. Né? Eu tenho a chave do Hades e da morte. Eu vou libertar o seu espírito que está preso no mundo dos mortos, outra dimensão, ainda que ele esteja lá no paraíso. Mas ali ele não está pleno, porque nós somos alma vivente na plenitude, corpo e espírito juntos. Tá? Então o espírito está lá no mundo dos mortos, ainda que esteja no paraíso e esteja sendo consolado, mas eles almejam ressuscitar. Nós vemos as almas, né, em Apocalipse, as almas na quinta trombeta clamando, né, para o fim, clamando para o Senhor vingar o sangue. Se eles estão num lugar de paraíso, um lugar que eles querem ficar, um lugar melhor que aqui, né, eles não iam estar clamando por isso, eles iam ficar de boa, falar assim, não, Senhor, aqui está de boa, não precisa fazer nada, não precisa vingar nós, não precisa vir o fim para nós ressuscitar, não precisa nada. Do jeito que está aqui está muito bom, mas não está, irmãos. Né? Eles estão lá e eles querem ressuscitar, eles querem o fim, eles querem vir para a vida eterna. Tá? Porque esse é o objetivo. O objetivo não é morrer e ir para o céu, como todo mundo pensa. Não é. O objetivo é ressuscitar. É para isso que Jesus morreu, para que nós possamos ter vida eterna. Como? Em espírito, em algum lugar? Não. Ressuscitado na terra. Por isso, quando ele vier, ele vai ressuscitar o seu povo. Né? E depois de 1000 anos, Deus vai ressuscitar todo mundo. Todo mundo vai ser julgado. Né? Os injustos vão para o lago de fogo, para o Guiena, e os justos vão herdar a terra. Os justos herdaram a terra. Então eles vão herdar a terra, tá? Num corpo vivo. Então por isso que Jesus tem a chave do Hades e da morte. É isso que significa. Aí ele vai trazer tanto o espírito quanto o corpo de volta e vai dar vida.
Aí tem muitos irmãos, né, muitos mesmo, a maioria, que acredita que quando Jesus foi lá no Hades, que ele pegou o seio de Abraão, que é o paraíso, né, e levou para o céu. Aí eles falam assim, levou o cativo o cativeiro, né, que o cativeiro era o mundo dos mortos, né, onde estavam as almas lá até então, segundo eles, mas quando Jesus desce lá, Jesus pega a parte do paraíso e leva para o céu. Aí eles dizem que por isso que está escrito, levou o cativo o cativeiro. Tá, irmãos? Mas não faz sentido. Eu vou mostrar para os irmãos que não tem nada a ver. O texto é Efésios 4, do 7 ao 10. Está escrito assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores, né, ao inferno, ao Hades, às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, o que eles dizem aqui, né? Jesus, quando ele desceu lá, né? Ele também é o que desceu nas regiões inferiores, no mundo dos mortos. Aí eles dizem que quando ele desceu, ele levou o cativo o cativeiro e deu dom aos homens, né? Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Primeiro, né? Cristo ele desce no mundo dos mortos, sim, passa lá 2 dias e quase 3 dias, né? E ele ressuscita. E depois de 40 dias é que ele só... Não, estou mentindo. Ele ressuscita. Aí ele fala assim, diga para os meus irmãos ir para tal lugar, não me detenha, porque eu vou subir ao meu pai. Eu não subi ao meu pai ainda, não me detenha. E quando ele aparece aos discípulos, ele diz assim, todo poder me é dado, me foi dado no céu e na terra, né? Ide, portanto, fazer discípulos. Então, o texto dá a entender que Jesus, quando ele ressuscita, ele sobe aos céus e ele recebe todo o poder. Tá? O texto dá a entender isso, não tem outros textos que corroboram com isso, tá, irmãos? Mas o que dá a entender é isso, ele fala para Maria Madalena, não me detenha que eu ainda não subi ao meu pai. Ou seja, que ele não subiu ainda ao céu é certo, né? Mas aí ele diz assim, fala com meus irmãos e me encontrar em Jerusalém. Quando ele chega lá, ele fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? Então, nesse intervalo aí, ele foi aos céus e recebeu esse poder. É o que o texto dá a entender. Mas, aí fala assim que... Eles falam assim que daí ele subiu e levou o cativo o cativeiro. Né? Levou o cativo o cativeiro. Outro texto que eu não expliquei lá atrás, né? Quando Jesus fala assim para o bandido da cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Né? E Jesus morre. E Jesus ele se encontra assim com o bandido no paraíso. Porque o paraíso é no Hades, é no seio de Abraão. É para o mesmo lugar que foi o Lázaro, é que foi Jesus e o rico, tá? Aquele rico da cruz. O bandido da cruz. Ele foi para o paraíso com Jesus. Então Jesus ele não mentiu para ele. Naquele mesmo dia, eles se encontraram lá no mundo dos mortos, no paraíso. Naquele mesmo dia. Né? Jesus não prometeu que ia levar ele para o céu. Não. Aí muitas pessoas, né, querem dizer que Jesus morreu, levou o cativeiro, o paraíso para o céu, e daí o bandido foi, né, foi para o céu lá no paraíso. Não tem nada a ver. Jesus se encontrou sim no mesmo dia com o bandido no paraíso, que é no mundo dos mortos. Não foi no céu. Tá, irmãos? Muitos irmãos fazem malabarismo para querer explicar isso. E quando Jesus ressuscita e fala, não fui ainda, não me detenhas, porque eu ainda não fui ao meu Pai, é porque ele não tinha ido ainda, ele não foi aos céus. Né?
Aí muitos dizem assim, então se ele não foi ao céu, como que ele encontrou com o bandido no paraíso? Essa é a explicação, porque o paraíso é no mundo dos mortos, é no Hades. Tá? Existe uma dimensão para onde vai os mortos, que é o mundo dos mortos. E lá Jesus se encontrou o bandido, no paraíso. Então Jesus não precisou ir ao céu para encontrar com o bandido no paraíso, tá, irmãos? É isso que eu não deixei claro. Então, só que esse texto aqui, irmãos, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, não está dizendo que Jesus levou o paraíso para o céu. Né? Porque o texto está dizendo assim, está falando de dom aqui, a proporção de dom de Cristo. Né? Cada um recebeu uma proporção de dom. Por isso diz o que? A Escritura. Toda vez que fala assim, por isso diz ou está escrito, já está escrito em outro lugar. Tá? Então ele fala assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? Tá falando aqui que os homens receberam dons, porque estava escrito isso, que quando Cristo subisse, ele levaria cativo o cativeiro, e aí sim ele poderia dar dons aos homens. Mas o que tem a ver levar cativo, né? Levar o paraíso lá para o céu, o que tem a ver isso com dar dons aos homens? O que tem a ver? Não faz sentido nenhum. Tá? Dizer que levou o cativo o cativeiro é que levou o mundo, o paraíso lá que prendia as almas, levou para o céu. Não faz sentido nenhum. Se fosse levaria só as almas, então deixaria o lugar lá. Se eu levar um cativeiro para o céu, com pessoas nele, no céu continua sendo cativeiro. Tá? Levou o cativo o cativeiro. Pegou o cativeiro lá, levou para o céu. Ah, porque está no céu não é cativeiro? É cativeiro. Aí chegou lá, tirou todo mundo. Então não precisava ter levado o lugar. Né? Leva só as almas, então. Leva só o espírito das pessoas. Não precisava ter levado as almas, o lugar. Né? Então muitos dizem que levou esse lugar para o céu. Não... Mas o que tem a ver isso com deu dons aos homens? É isso que o texto está falando. Né? Mas aqui está escrito assim, por isso diz. Então aonde diz isso? Aonde essa escritura? Aonde tem essa escritura? Né? Aí nós temos que entender o que Paulo está citando. Paulo está citando já uma escritura. Né? E está em Salmo 68. Olha o que está escrito em Salmo 68. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Grava aqui, ó. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o nosso libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Então esse texto aqui está falando disso, ó. Que Deus vai levar o nosso fardo, Ele é a nossa salvação, Ele nos libertou, e se estivermos nele, vamos escapar da morte. Agora, olha o que Paulo fala em Romanos 7. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz... Paulo está falando aqui o homem sem Cristo, sem a graça. Me faz prisioneiro da lei do pecado. Prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Deus é o libertador, Salmos. Ele é a nossa salvação. Com ele está o escaparmos da morte. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí em Romanos 8, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então, o homem sem Cristo, ele é prisioneiro da lei do pecado. Qual é a lei do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, a lei do pecado é que todos que pecam vão morrer. Né? Então, nós somos prisioneiros dessa lei do pecado. Que nós pecamos e vamos morrer sem Cristo. Aí em Romanos 8 fala assim, é continuação do texto. No livro, quando foi escrito Romanos, não existia divisão de capítulos e versículos. Né? Então, os tradutores dividiram, aí parece que muda de assunto, mas é o mesmo assunto.
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então o que Paulo está falando? Nós éramos prisioneiros do pecado antes de Cristo morrer e ressuscitar. Né? Então esse era o nosso cativeiro. A lei do pecado. E com Cristo, quando Cristo morre e sobe aos céus e ele derrama o Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre nós, ele fala assim, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito que foi derramado sobre nós, né, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então é isso que aquele texto lá está dizendo. Né? Em Salmos ele está dizendo